Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão alegres com Jesus nessa noite? Diga glória a Deus. Quero externar minha gratidão a Deus pelo privilégio de me estar concedendo essa oportunidade de ministrar a sua palavra. Quero louvar a Deus também pela essa conferência da AMEBEC. Louvar a Deus pela presidenta, professora Edna. Tive o privilégio de ser minha tia, irmãos. Glória a Deus. Vocês estão acostumados a conhecer a professora Edna da AMEBEC, mas a gente que é pai de família conhece ela, uma mulher de honra, um grande exemplo para mim, né? Não só, mas é um orgulho para toda a família, uma mulher guerreira, cheia de história. É uma honra. Estou honrando ela, né? Dá honra quem lhes dá honra. Agradecer também a todas as irmãs aqui, a pastora Denise, a pastora Eli, a pastora Michele. Que Deus possa abençoar a todos aqui, todos em nome de Jesus. Nosso irmão também, Gabriel, meu xará. Aleluia. Quem trouxe Bíblia Sagrada aí? Aleluia. Abra comigo aí em nome de Jesus. Um texto que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 1. Versículos de número 4 e 5. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 4 diz assim: No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ela porções desta a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele o amava, porque o Senhor lhe havia lhe cerrado a madre. Amém, meus irmãos? Pode assentar glorificando aquele que é digno de honra, de glória e de adoração. O texto que Deus colocou no meu coração, com referente ao tema sobre cura interior. Estava orando a Deus, pedindo para que Ele colocasse uma palavra no meu coração para ministrar a vida dos amados. Interessante é o que tem a ver a história de Ana com cura interior. É um texto bastante conhecido. Nós sabemos, está claro no texto, que ela não podia gerar filhos, né? Ela tinha a madre cerrada, porque o Senhor havia cerrado a madre. Segundo a história, Ana, seu marido Eucana, tinha duas mulheres, Penina e Ana. A Bíblia diz que Penina gerava filhos, porém Ana não podia gerar filhos porque tinha a madre cerrada. Só que a história vai dizer que Eucana, toda vez no ano, os judeus, ele vai ao templo central para agradecer a Deus. Alguns vão dizer que é a festa dos tabernáculos, as 5 festas judaicas. Então todo judeu se reunia uma vez por ano no templo central em Israel para agradecer a Deus pelas bênçãos no Egito, pelo livramento. Diz o texto que ele dava a porção dupla a Ana, diferente. Mesmo ela estando com a madre cerrada, ele o amava. Era porque ela podia gerar filhos, mas é porque ele o amava ela, pelo que ela era. Então ele dava a porção dupla. Eu quero aqui dizer sobre Penina. Nós estamos acostumados a dizer, ouvir pregações, mensagens, que a Penina, né, usada pelo diabo, era uma mulher que perturbava Ana. Só que o Espírito de Deus comunicou algo no meu coração, uma visão diferente,
de que Ana justamente é um agente de Deus na vida de Ana. Porque se você for ver, se Penina não existisse na vida de Ana, quem poderia dizer se Ana continuasse orando? Porque se não tem Penina para perturbar Ana, até eu posso aqui dizer que ela não podia gerar filhos. Então, algumas vezes nós questionamos porque há tanta perseguição, há tanta prova, há tanta luta, e a gente acha que vai ser um mar de rosas, né? Mas Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas Ele disse para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus estava dizendo que para nós termos bom ânimo, porque o mais difícil Ele fez. Jesus disse para termos bom ânimo, porque o preço do pecado já foi pago na cruz do Calvário. Então o que vir nesse mundo, meu irmão, pode ser prova, pode ser vento, mas nós somos triunfantes. Deus somente nos faz, Ele cessa o mar para o vento, mas Ele simplesmente também nos convida a andar por cima das águas, como Pedro. Então a Ana aqui, a diferença de Ana para Penina é que ela não podia gerar filhos. Mas se Penina, a Bíblia diz que Penina o irritava direto, de ano em ano. Só que é interessante que quando ela vai perturbando Ana, porque em vez de Ana retribuir na mesma moeda, no mesmo prato, como estamos acostumados, ela vai para a igreja e vai buscar a presença de Deus. Ela vai para o templo e vai orar. Porque quem tem a promessa de Deus, ele não precisa discutir com ninguém, porque ele sabe que aquele que é fiel para prometer, também é fiel para cumprir aquilo que ele disse. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, se eu não me engano, a Bíblia diz que, e não duvidou da promessa a Abraão, porém foi fortificado na fé, dando glória a Deus, porque ele sabia que aquele que prometeu era fiel para realizar a promessa que fez na vida de Abraão. E aqui a Ana, ela está passando por esse período difícil, esse período turbulento. Você sabe que estar com a madre cerrada naquela época não era fácil. Era como uma mulher que não podia gerar filhos, era uma mulher considerada amaldiçoada, porque ela não podia gerar filhos, porque os filhos eram tão importantes na vida dos judeus. É por isso que a gente fala que filhos é a nossa herança. Essa frase a gente aprendeu dos judeus, porque para eles, se uma família não pudesse gerar filhos, ou seja, aquela família não ia progredir, aquela família não ia prosperar. Então o foco do judeu era ter bastante filho. Quanto mais filho, maior são as bênçãos, são a herança, a segurança de vida. É o pai e a mãe ficar velha e os filhos poder sustentar os pais, não só também seus pais, a toda a família. Então naquela época ela sofria. Então não é fácil para ela, assim como não é fácil também para nós. Não é fácil orar com a madre cerrada. Fácil é ter filhos, fácil é ter a bênção, fácil é ter aquilo que Deus prometeu, vir buscar, é fácil. Mas eu quero ver quando Deus cerrar a tua madre, será que você vai continuar o mesmo? Será que você ainda vai ter essa vontade e essa sede pela presença de Deus? De vir para a consagração, vir para a oração? Em todo tempo você quer estar perto da presença de Deus. Por quê? Porque enquanto Deus está fazendo aquilo que você quer. Mas a pergunta que eu quero te dizer nessa noite: e quando Deus deixar de fazer, você vai continuar o mesmo? Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele vai continuar também sendo Deus. Então ela vivia essa vida turbulenta. Eu acho interessante essa história dessas mulheres na Bíblia. A gente toma como lições. E meditando sobre a vida de Ana, diz um historiador que Ana fez a oração mais árdua de toda a história da Bíblia. Ela fez a oração mais árdua, mais dolorida. Está no texto que ela não orava com palavras, ela orava gemendo, soluçando. E quando o sacerdote o vê, pensa que ela estava embriagada. Então a oração de Ana é a oração mais árdua.
O interessante é, ela está com a madre cerrada. E aí fui pesquisar um pouco, fui encontrar a história de mulheres que foi estéril na Bíblia. E começando de Gênesis, a Bíblia vai dizer sobre Sara, que Sara era estéril. Tanto que Abraão, ele conhece a sua concubina. E dali nasce um homem da linhagem de Abraão, porém não é do ventre de Sara. E Sara questiona Deus, porque Deus prometeu, mas ela vê que ela não pode gerar filhos. Como é que pode? Deus prometer algo para mim e eu não posso gerar filhos. Mas Deus disse que a promessa ia vir de Sara. Mas o que é interessante é que Sara, antes de gerar, ela já tinha uma palavra sobre a sua vida. Qual era? A promessa. Ela já sabia, porém ela duvidava. Ela não tinha certeza, mas porém ela tinha uma palavra. Então ela podia descansar. Ela tinha uma promessa. E aqui ela não podia gerar filho. E você vai ver na história que ela vai gerar Isaac. Quem foi Isaac? Um grande homem. Tanto que está na história. Então Deus vira para o seu servo e diz: eu sou o Deus de Abraão e de... Ficou para a história Isaac. A Bíblia vai dizer mais à frente que a mulher de Isaac era estéril também. O nome dela é Rebeca. Não podia gerar filhos. A Bíblia vai dizer que ela vai orar, que Isaac vai orar pela sua esposa, e Deus vai ouvir a oração de Isaac e vai abrir a madre de Rebeca. E quem Rebeca vai gerar? Jacó e Isaú. A Bíblia diz que 2 nações havia dentro do ventre dela. Quem é Jacó e Isaú? 2 nações, homens grandes, homens que marcaram a história. A Bíblia vai dizer mais à frente que sobre a mulher de Jacó, também era estéril, não podia gerar filhos. O nome dela é Raquel. Quem Raquel gera? José. Quem foi José? Governador do Egito. Ou seja, marcou uma história. A Bíblia vai dizer também sobre a mulher de Manoá, a esposa de Manoá, que é o pai de Sansão. Ela não podia gerar filhos. A Bíblia vai dizer que um anjo aparece a ela e diz que aquele que ela está gerando é separado. Qual o seu nome? Sansão. Quem foi Sansão? Sansão ficou para a história. Sansão marcou uma geração. Foi um dos juízes de Israel julgando o povo. Sansão marcou uma época, marcou uma história. Eu tive que dizer aqui a história dessas mulheres que foi estéril, para que você entenda qual é a diferença dessas mulheres para Ana. Você sabe? É que essas mulheres, elas já tinham uma promessa estabelecida sobre a vida delas. Observe que todas elas eram estéreis, mas a Bíblia diz que elas também tinham a madre cerrada. Qual é a diferença dessas mulheres para Ana? É que Ana não apareceu anjo para dizer que ela gerar ia ser grande. É que na vida de Ana não apareceu Deus usando um profeta dizendo: aquele que você vai gerar é grande. Na vida de Ana não tinha profeta para dizer assim do Senhor: aquele que tu vai gerar dentro de você vai marcar uma época. Não. O que ela tem? Uma palavrinha, 2 palavras que tem uma dimensão enorme: fé. Ela não tem promessa, ela não tem palavra direcionada por Deus, mas o que ela tem? Fé. A diferença dessas mulheres para a história de Ana é que elas tinham promessa. Então, por elas ter promessas, ela sabe: eu estou com a madre cerrada, mas uma hora Deus vai abrir a minha madre e eu vou gerar. Mas Ana está com a madre cerrada, mas vem para a igreja. Não tem bênção, mas vem para a igreja. Deus ainda não libertou, mas continua buscando. Deus ainda não abriu, mas ainda não deixa de dar glória àquele que é digno de honra e de louvor. Deus ainda não libertou o marido da bebida, mas ainda não para incessante de buscar a presença daquele que liberta, que cura e que batiza com o Espírito Santo. A diferença de Ana para essas mulheres é que Ana não buscava o Deus da bênção. Ana buscava
o Deus da bênção, não a bênção de Deus. Porque tem muita gente que busca quando Deus direciona uma palavra, quando Deus diz que vai curar, quando Deus diz que vai libertar. Mas eu quero ver se você consegue e tenha coragem de vir buscar a Deus, não somente por aquilo que Ele pode dar, mas adorar e glorificar e agradecer a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele vai fazer lá na frente. Ela não tinha promessa. E é interessante porque ela não tinha promessa, mas ela tinha um foco e um objetivo. E aí você vai ver na história que ela ora, ela busca, e a sua rival provocava excessivamente, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela está com a madre cerrada. Aí é interessante que quando o profeta ele vai observá-la orando no templo, ele vai pensar que ela está embriagada. Ela disse: eu estou atribulada de espírito. O problema não é fora, o problema é dentro. E aí quem vê de fora não entende por quê. Vê umas pessoas, por que essa irmã está dando glória desse jeito? Para que isso? Mas para que cantar assim? Mas para que pregar assim? Você não sabe que a pessoa está passando por um momento. Mas a Bíblia diz que ela continuava orando. E aqui eu aprendo muita lição com ela. Ela não enxergava a barreira. Porque não só ela tinha a madre cerrada, como ela era perturbada. A Bíblia diz, e ela diz explícito aqui, que ela o irritava. Ela o irritava. E eu falei aqui no começo que Penina, ela não é alguém usado pelo diabo. Penina, ela é uma mulher, um agente de Deus. Para quê? Para provocar o milagre de Ana. A Penina na vida de Ana não é para bater nem derrubar, mas é para fazer aquilo que está trancado ser aberto através da tua oração. E ela irrita excessivamente. Se Penina não irrita excessivamente, Ana não vai para o templo todos os dias orar. Você entendeu porque é tanta perseguição, é tanta prova, é tanta luta, é tanto vento? Irmão, vou te falar um negócio aqui. Você sabe o que é vento na Bíblia? É pneuma. Pneuma significa soprar sobre os instrumentos. Lembra do Pentecoste? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, invadiu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por que Deus dá tanta prova na vida do crente? E você vê que sem prova ele para de buscar, ele para de orar, para de se consagrar, para de ir para o monte, para de viver a consagração. Você pode ver que tem gente que sai de prova, conta testemunho, daqui a pouco é outra prova que surge na vida dele. A pessoa não entende. Acabei de sair de uma prova, agora já é outra. Mas sabe o que é? Já estou vendo lágrimas aqui. Tem gente que está entendendo a palavra aqui. Eu não sei se está servindo para você. Oh, glória a Deus. Mas tem gente recebendo aqui. Deus está falando aqui com gente aqui no... Aleluia. Você sabe por que há tanto vento, há tanta prova? E você sabe que o músico, para sair o som do instrumento, é através do sopro. Para ouvir o que? O som. Você já entendeu por que há tanto vento na tua vida? Vou te falar. Sabe por que Deus dá vento na vida do crente? Por um motivo: saudades. Saudades de ouvir o som daquele instrumento. Deus tem saudade de ouvir o som dos instrumentos dele. Ele fala: aquele irmão, ele está muito tempo sem ouvir o som daquele instrumento. Aí lá vem Deus com um vento na tua vida. Aí já vem você, começa a orar. Ai Deus, eu estava com saudade dessa voz. Eu estava com saudade dessa oração. É por isso que Deus não vai deixar de dar vento na tua vida, porque Ele tem saudade do som da tua voz que você fazia de madrugada. Ele disse: para não perder minha serva, também não vou parar de dar luta e dar vento para na vida dele. Por quê? Porque estou com saudade de ouvir o som da tua adoração.
Diga para alguém, Deus está com saudade da sua voz. Não, foi muito fraco, irmão. Diga com vontade. Deus está com saudade da tua oração. E nessa manhã Ele está te convidando a você, através de luta, dificuldade, saber o propósito que Deus está colocando esse vento aí. Porque vento não é para te derrubar, vento não é para te enfraquecer. Porque perseguição não mata crente, perseguição não mata a igreja. Pode ler na Bíblia, perseguição não mata a igreja. O que ela faz? Em vez de abater, cresce. Em vez de derrubar, cresce. É só para quem? Aqueles que servem a Deus. É só para aqueles que buscam a Deus com intensidade. A Bíblia vai dizer que desce o Pentecoste na igreja, eles ganham alma, 3.000 almas, e a igreja vai crescendo em Jerusalém. Só que a ordem que Deus, Jesus, direcionou à igreja é para que este evangelho seja pregado, não só em Jerusalém, mas assim também na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E você vai ver que eles estão ganhando almas, a igreja está crescendo, está tendo diácono, está tendo os apóstolos. Só que a promessa que Deus fez não é regional. O que Deus quer é que seja regional, que o evangelho venha se expandir. E a Bíblia vai dizer que surge a perseguição. Um homem se levanta chamado Saulo de Tarso, começa a assolar a igreja. Aí o verso vai dizer, e todos foram dispersos por Judéia e Samaria. Você não entendeu, né? Se não houvesse perseguição na igreja, a igreja não sairia de Jerusalém. Mas qual foi a ordem lá atrás? Que esse evangelho não seja pregado, não só em Jerusalém, mas Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia vai dizer que uma perseguição vem na igreja e todos foram dispersos. Um foi para Samaria, um grupo foi para a Judéia, e assim foi. Você não entendeu o negócio aqui não? Se não tinha perseguição, a igreja não crescia. Aí o diabo acha que é inteligente, mais do que Deus. Aí ele, eu vou parar esse grupo. Eu vou parar esses crentes. Aí o que ele vem? Uma perseguição. Só que Deus é mais inteligente que o diabo, irmão. Porque a arma que o diabo levanta para assolar a igreja, aí Deus olha assim, gostei. Eu vou usar essa arma que você usou, mas em vez de destruir, eu vou fazer que a minha igreja venha crescer. E todos foram dispersos por Samaria e Judéia. O que é isso? Se não houver perseguição, você não cresce. Se não houver perseguição, você não ora. Se não tiver dificuldade, você para de buscar. Você para de orar. Você para de consagrar. Ela orava ao Senhor. Está camada e cerrada. Não é fácil orar quando a amada está cerrada. Difícil é orar e continuar buscando a Deus com a amada cerrada. Tem gente que tem sonhos aqui. Tem gente que tem objetivos aqui. Tem gente que tem foco aqui. Mas por que não acontece? Por que não prospera? Por que não progride? A Bíblia vai dizer sobre Jesus está com seus discípulos. E a Bíblia vai revelar o que acontece no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que Jesus agora vai virar para Pedro e vai dizer: você sabia que hoje Satanás pediu para cirandar com a tua vida, como se ciranda com trigo? Pedro não sabia o que estava acontecendo, mas quem sabe Pedro podia estar se divertindo com os discípulos em outro lugar. E quando ele chega a Jesus traz a revelação do mundo espiritual. Eis que Satanás se apresentou a mim e pediu para cirandar com a tua vida. Naquela época, cirandar, quem aqui já viu obra, um pedreiro trabalhando sabe que o homem da obra, ele pega a pendeira, ele joga areia, você vê que ele balança. Por quê? Para ficar a pedra e cair apenas a peneira da areia. E o que o diabo estava dizendo? Deixa eu pegar a vida de Pedro e brincar com ele. Deixa eu pegar a vida de Pedro e transformar ele numa vergonha. Porque o plano do diabo é esse. A primeira coisa é acabar com a imoralidade. Você vê quando um servo do Senhor, alguém de nome, de reconhecimento, cai. E é estrondoso. Por quê? Porque o diabo não quer só afastar. Ele quer acabar com a imoralidade, com reconhecimento, com respeito. Esse é o plano do diabo na vida do ser humano.
Mas aí, a Bíblia vai dizer que ele se apresentou. Mas Jesus botou o dedo indicador na cara dele, dizendo: na vida do meu servo e na vida da minha serva tu não vai tocar. O interessante é, o que o diabo viu na vida de Pedro para querer se andar com a vida dele? Quem era Pedro? Pedro ainda nem era convertido. Pedro ainda nem era convertido. Ele estava em processo de discipulado. Mas a Bíblia diz que Satanás pediu para se andar na vida de quem? De Pedro. E aqui aprenda uma coisa: o diabo não se apresenta para quem não incomoda ele. O diabo não se apresenta e não lança oferta para quem não incomoda o inferno. Por quê? Ali ele não era nada. O diabo não é presciente. Ele não sabe o futuro, mas ele pressente. Se continuar assim, vai dar trabalho. Vamos parar agora. Vamos acabar com a vida dela agora. Porque se continuar do jeito que está, vai dar trabalho. Ele não se apresenta a qualquer um. Então ele pressentiu. Aí Jesus coloca o dedo e diz: na vida do meu servo e da minha serva tu não vai tocar. Porque hoje ele não pode ser nada, mas amanhã eu vou entregar a chave do meu reino na mão dele. E o que ele ligar na terra será ligado no céu. O que eles concordarem na terra será concordado no céu. Se eles orarem para ter cura aqui embaixo, eu vou abrir o céu e vou derramar a cura lá de cima. Se eles orarem para ter libertação na família, eu, o Senhor, vou abrir o céu e vou libertar a família, a parentela, o tio, a vizinha, o filho, o marido. Oh, glória a Deus. Quem é que crê nessa palavra aqui, pelo amor de Deus? Levanta a tua mão para adorar aquele que é digno de glória. O que veio de dentro de Ana, para encerrar rápido aqui, foi pequeno ou grande? Foi pequeno ou grande, irmão? Não escutei a igreja. Eu quero ver a igreja. O que saiu de dentro de Ana? Foi pequeno ou grande? Quem nasceu? Quem foi Samuel na Bíblia? Não só como juiz, profeta, conselheiro, sumo sacerdote. Tem gente que não entendeu. Quem olha vê, meu irmão, irmã Rejane. Mas por que cantar assim? Por quê? Daqui a pouco eles vão ver o que vai sair de dentro de você. E eu disse para você, a diferença dela para as demais mulheres é que todas aquelas mulheres tinham uma promessa. Que Maria? Quem Maria gerou, irmão? Quem? E quem é Jesus? Quem é Jesus? Vou repetir, quem é Jesus? A Bíblia vai dizer que quando ele ressuscita, levantai as vossas cabeças, levantai as portas eternas, porque quem entra ali é comum não, já levantou uma ali, ó, já levantou outra que já entendeu a palavra. Ô glória, quem está entendendo aqui? Aquele que está vindo aí é o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei da glória. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus. Quem está sentindo a presença, vai levantar a mão para dar glória aí, meu irmão. O que saiu dentro dela é grande demais. Rapaz, meu Deus. Deus acabou de me dizer aqui. Enquanto tem irmãs aqui glorificando a Deus, você não sabe o que Jesus está fazendo na tua casa. Enquanto você está aqui adorando, glorificando, Jesus está entrando dentro do teu lar agora. E ele disse que laços de morte estão sendo quebrados agora. Os demônios estão batendo em retirada. E quem viver verá para ver a glória de Deus na tua vida, na vida da tua família. Ô glória.
Ela era estéril. Aquilo que vai sair dentro de você pode fazer você chorar hoje. Oh, glória. Pode fazer você gemer hoje. Mas amanhã você colherá os seus frutos. Salmo 126, aquele que anda chorando, gemendo, levando a sua preciosa semente. Oh, glória. Voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. E não virá da mesma forma que veio. Virá alegre, jubilando. Meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Ana estava no templo orando. Quando a gente chora, a nossa lágrima cai aonde? No chão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aquele que chora na presença de Deus está plantando a própria semente. Está plantando a própria vitória. Nós somos os provocadores do milagre, irmão. O milagre, somos provocadores do milagre. Então ela está chorando. E ela está carregando uma semente dentro do ventre. Enquanto ela está chorando, o que está dentro dela vai germinando, vai crescendo. Porque quando você chora, você acha que a tua lágrima cai no chão. Mas no mundo espiritual não. Você está plantando. E você sabe que para a planta crescer, ela precisa de quê? Ela precisa da água. A tua lágrima, meu Deus. A tua lágrima é que vai fazer a tua vitória, ó. A tua vitória vai brotar. E você vai colher os frutos desse teu choro. Porque quem chora para Deus não tem resposta. Quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem conselho. Quem chora para Deus, Deus sempre tem algo. Ela chora. Quem sabe ela não sabia o que estava gerando dentro dela, estava fazendo crescer. Ela está acamada e cerrada. Aí ela está chorando a sua lágrima. Como eu disse aqui, o que saiu dentro dela, irmão. O que está fazendo você chorar hoje. Hoje te faz chorar. Por que Deus dá prova? Porque Deus não fazer. Se Deus não fazer você chorar, você nunca vai valorizar o sorriso. E se você sorrir sem a prova, você nunca vai valorizar a lágrima. Você acha que Deus vai te dar a bênção de mão beijada, mimado, passando a mão na sua cabeça? Deus vai te colocar pelo crivo da provação primeiro. Porque antes de conquistar Canaã, tem um deserto para você traçar. Mas deserto não mata crente. Deserto prepara crente. Deserto é a escola do Senhor na vida do crente. Para quê? Para moldar o caráter. Para mudar as atitudes. Deus, Ele é tão Deus, que Ele nos chama de forte, sendo que a força que está em nós é Ele que dá. Não, vou repetir isso aqui. Deus, Ele é tão bom conosco, que Ele fala, ó, minha crente é forte. Ele nos chama de forte, sendo que a própria força é Ele que nos dá. A força que você tem, oh glória, essa força que você tem não vem da terra. Essa força que você tem vem do alto. Vou repetir, essa força que você tem vem do alto. Para encerrar aqui, Deus te manda te dizer uma palavra. Não pare de orar, não pare de crer, não pare de buscar. Não pare de consagrar. Valorize a tua prova e a tua luta. Porque o que faz você chorar hoje é para que você venha germinar o milagre que está cerrado dentro de você. Porque Deus ainda não abriu, porque Ele ainda tem um tempo e um propósito. E creia, aquilo que vai sair dentro de você vai marcar a tua história. E não só vai marcar a tua história, vai marcar
toda uma geração. Ana estava com a madre cerrada, mas o que saiu de dentro dela, Samuel. A Bíblia vai dizer que o profeta Samuel ungiu Davi, o rei segundo o coração de Deus. Então receba isso aqui. Saia daqui, irmão, cheio e revestido do poder de Deus. Com essa palavra, o que está dentro de você vai marcar a tua história. Não só a tua história, vai marcar toda a geração, a tua família, no teu trabalho, na tua casa. E você vai colher os frutos da tua oração, da tua lágrima e da tua busca. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Louvar, Ivan. Louvar. Louvar. Quantos entendeu aqui a palavra de Deus? Diga pela irmã que está do teu lado: o que você está gerando é grande. Não, diga com vontade, diga com fé, com autoridade, irmão, olhando nos olhos dela como profeta. O que você está gerando é grande. Vai marcar a tua vida, minha irmã. Vai marcar a vida de toda a tua casa, família e geração para a glória de Deus. Levanta a tua mão que eu quero orar pela tua vida nessa noite. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Levante a mão. Jesus ainda está aqui. Se ainda não pode sair com a bênção, mas no último segundo a bênção já pode vir. Oh, glória a Deus. Coloque a mão direita no seu coração. E levante a mão esquerda comigo. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Não, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Vira de frente para essa irmã que está do teu lado. E levante a mão. Mas não toque. E você vai repetir as mesmas palavras que eu vou dizer. Isso aqui é a ordem de Deus que Deus me deu agora. Porque Deus disse para mim que Ele vai curar agora o interior de pessoas aqui. Deus vai fazer uma restauração muito grande aqui, muito forte. Deus me disse que através do toque das irmãs, a cura vai sair instante. Quem aqui era estéril, a esterilidade vai sair em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo que vai curar pessoas aqui agora. E eu creio, pelos olhos da fé, que através do seu toque, Jesus vai tocar e vai trazer a mudança agora em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, olha aí o teu povo com as suas mãos levantadas. A nossa mão é uma mão natural. Mas eu quero pedir a tua autoridade agora, que está colocando essa palavra na ponta da minha boca, para dizer e para profetizar sobre esta igreja. Senhor, essa mão é uma mão natural, mas eu te peço, Deus, a tua mão é uma mão sobrenatural. E quando essa irmã e esse irmão tocar na vida do teu servo, o Senhor vai libertar agora, o Senhor vai curar agora, o Senhor vai transformar. Aquele que era estéril, a esterilidade vai ser estancada. Quem aqui não enxergava vai enxergar, quem aqui não sentia vai sentir, quem aqui não ouvia vai passar a ouvir, não só a voz humana, mas a voz do Espírito de Deus, falando no seu ouvido. Deus, em nome de Jesus, quando o teu servo tocar, manifesta o teu poder agora, em nome de Jesus. Repita comigo agora, em nome de Jesus. Eu vou tocar, e quando eu tocar, toca através de mim, Senhor, e através das minhas mãos, o Senhor vem operar sinais e maravilha. Diga assim: receba, em nome de Jesus, todas as promessas que Deus te fez e te prometeu, seja tocado pela presença do Espírito Santo agora. Começa a orar pela vida dele. Começa a orar, olha aí, ó. Olha aí, ó. Tem gente que já sentiu a presença do... Oh, glória. Oh, glória. Receba a presença. Receba a presença. Agora! Pra te dar vitória, Ele abre porta onde não tem parede, tira a água da rocha pra matar sua sede. Ele te abençoa nessa manhã, na hora certa e no momento certo. Porque Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha.
Ele passeia nesta igreja e manda avisar que se tem crente na cova, falei ao Jejua. Ele manda, ele ordena, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é. Ele é o leão de Judá, ele é a raiz de Davi. E esse Deus que eu estou falando, ele está presente aqui. Ninguém vai impedir o que Deus tem para te dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Esse Deus está passeando aqui hoje na De Família. E quem quer receber vitória já começa a adorar. Aleluia! Ele decretou vitória pra você. Vitória pra você. Jesus amado, olha aí tua igreja nesta manhã, Senhor da glória. Começa a derramar bênção neste lugar. Senhor amado, toda barreira que possa se levantar para impedir a vitória, Senhor, cai por terra agora, nesse abraço, nessa comunhão. Abraça teu irmão, abraça tua irmã e fala: olha, a bênção já saiu, aleluia, já saiu da banda Sodecovanai, da boca do Senhor que fala nesta manhã. Que palavra maravilhosa! As pelejas não é para parar, as pelejas é para nos estimular, aleluia, a guerrear, aleluia, descer a casa do olheiro, é buscar o Senhor enquanto se pode achar, na banda Sodecovanai. E eu creio na vitória, eu creio na vitória, aleluia, porque através da fé que Ana recebeu a vitória. Foi no deserto que Ana recebeu a vitória, aleluia, e o nome do Senhor foi glorificado. Oh, aleluia, aplaude ao Senhor nesta manhã, glorifica o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia, que palavra maravilhosa, igreja, aleluia, que reflexão linda. Louvado seja o nome do Senhor em cima da palavra tão linda, aleluia, em todos os momentos da igreja, aleluia, que reflexão maravilhosa, aleluia. Eu até agradeci a Deus pelas provas. Louvado seja o nome do Senhor. Falei que estava aqui, Senhor, obrigada pela peleja, Senhor, obrigada pelas humilhações que tenho passado, porque Deus está trabalhando, amém? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, oh glória.